Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um vídeo explicativo da matéria de língua portuguesa, atividade 3, da pesquisa ao verbete entre ler e produzir conhecimento. O dicionário define a palavra enciclopédia como uma obra que reúne vários conhecimentos humanos acumulados ao longo da história. Antes da era da internet, esse tipo de obra era um dos únicos modos de consulta a esses conhecimentos. Além disso, eram muito procurados pelos estudantes para pesquisas escolares. Atualmente, no único clique, conseguimos consultar e pesquisar incontáveis assuntos. As antigas enciclopédias perderam espaço, mas a internet se tornou uma grande enciclopédia digital. Algumas páginas da internet têm conteúdos mais gerais sobre vários assuntos e são importantes ferramentas de pesquisa aos estudantes. Muitas vezes, as enciclopédias são a porta de entrada para o conhecimento de determinados assuntos. Aí pergunta-se no número 1. Você possivelmente sabe que há leis, que são direitos e deveres, que como cidadão precisamos respeitar. Mas você alguma vez já pensou por que as leis existem? O que aconteceria se elas não existissem? Pense um pouco sobre isso e registre brevemente o que você pensou. Então, essa resposta é pessoal. Próxima questão é a questão número 2. Pede-se para ler o texto. O texto chamado Lei. Introdução. Todos os governos modernos têm regras chamadas leis. As leis são baseadas naquilo que as pessoas e as sociedades em que vivem consideram certo ou errado. São as normas de natureza jurídica. Há também as de natureza moral e as de natureza religiosa. Os governos punem quem não obedece às leis. A legislação de um país é a reunião de todas as suas leis. Esse sistema ou conjunto de normas jurídicas costuma ser denominado direito. De onde vêm as leis? No passado, a maior parte das leis ou normas jurídicas se originava da tradição ou das práticas habituais do povo. Outras provinham dos governantes. Hoje, nos países democráticos, as leis são feitas pelo poder legislativo. Em muitos países, esse poder tem vários níveis. No Brasil, o legislativo se divide em municipal, estadual e federal. Os três fazem leis com autorização do povo, que escolheu seus representantes nas eleições. Em algumas nações, Estados Unidos, por exemplo, decisões de juízes podem ter força de lei. No Brasil, todo juiz é obrigado a seguir o que a legislação determina, a chamada letra da lei. A lei na história da humanidade. Um dos primeiros códigos de lei foi criado por Hammurabi, rei da Babilônia, na Mesopotâmia, por volta de 1800 a.C. Nas democracias da antiga Grécia, os cidadãos aprovavam as leis que vigoravam na sociedade. Muitos países modernos baseiam seus sistemas jurídicos nos modelos de origem anglo-saxônica. São assim o direito inglês e o americano. E nós de origem romana-germânica, como o francês, o português e o brasileiro. O primeiro valoriza as decisões dos tribunais ao longo da história, direito consuetudinário. O segundo estabelece normas escritas que devem ser seguidas pelos juízes. Os dois modelos se difundiram na maior parte das nações democráticas, especialmente na Europa e na América. Na Europa e na América Latina, muitos países basearam seu sistema de lei no Código Napoleônico, criado na França pelo imperador Napoleão Bonaparte, em 1804. Há também países em que o sistema jurídico tem como base normas religiosas, como algumas nações islâmicas. As relações internacionais entre os países também são regidas por normas jurídicas, que constituem um corpo de leis chamado direito internacional. Logo abaixo da leitura do texto temos o vocabulário, explicando algumas palavras. Por exemplo, a palavra anglo-saxônico refere-se aos países das Américas, que têm como principal idioma o inglês, e também possui laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais com o Reino Unido. Consuetudinário, que é um adjetivo, que se pratica repetidamente, como um costume, usual, costumeiro, habitual. E difundiram, significa espalharam, propagaram, alastraram. E vem a primeira questão. O que é a legislação de um país? Para que serve? Então, com base na leitura, vocês vão fazer
essa explicação. Letra B. Quem elaborava as leis no passado? E hoje, como as leis são elaboradas nas sociedades democráticas? Também vocês vão localizar essa resposta no texto. Letra C. Vão assinalar. Assinale os trechos e assinale aquele que corresponde ao modelo jurídico brasileiro. Primeiro, valoriza as decisões dos tribunais ao longo da história. Segundo, estabelece normas escritas que devem ser seguidas pelos juízes. Letra D. O texto diz que legislação é a reunião de leis de um país e é baseada naquilo que aquela sociedade julga certo ou errado. Na sua opinião, o cidadão que está em um país diferente do que ele nasceu deve seguir qual legislação? Explique. A resposta também é pessoal. E aí vem uma explicação. Algumas pessoas escolhem morar em outro país para trabalhar ou estudar. São chamados de migrantes, pois migram, mudam-se de lugar para o outro. Outras pessoas são obrigadas a viver em outros países. Nesse caso, são refugiados. Leia a definição de refugiado. Quando alguém deixa o próprio país para buscar refúgio ou proteção em outro, é chamado de refugiado. Em alguns casos, as pessoas são obrigadas pelo governo a sair do país. Outras vezes, elas o abandonam porque fazem parte de um grupo que está sendo maltratado ou perseguido. Há ainda os que deixam a terra natal para fugir da guerra ou da fome. Embora procurem abrigo em um novo país, frequentemente os refugiados continuam a pensar no país de origem como seu verdadeiro lar. Caso a situação mude, eles podem voltar para casa. Isso os diferencia dos migrantes, cuja mudança para um novo país quase sempre é permanente e não temporária. Os refugiados também são diferentes dos chamados deslocados, que são pessoas obrigadas a deixar suas casas, mas não a abandonar o país. Número 5 pergunta-se: assinale as alternativas que indicam possíveis causas para que as pessoas peçam proteção em outro país. Primeiro, viagem, perseguição política, estudo, guerra, perseguição religiosa, fome. Letra A. De acordo com o que você estudou nessa atividade, elabore um verbete da enciclopédia com uma definição para a palavra refugiado. Bons estudos, até a próxima!